pura é a oração com fé, é a oração do óleo. O óleo só um óleo, pode ser água. Ninguém Não nada. Não, então, isso aí a pessoa vai entendendo depois, né? Vamos lá? Voltamos, galera! Então, galera, vamos voltar aí com a pergunta que a gente direcionou ao pastor João. Como é que tá aí? A galera já entrou já? Ninguém ainda. Então, tô falando sozinho? Tá, tô deixando. Maneiro, cara. Obrigado, Gabriel. Esse diretor aí de filmagem, cara, o cara é top. Larga a gente travando e deixa a gente continuar Aí, falando. Renato entrou. Obrigado, Renato. Um abraço, Renato. Ah, não. A gente corta. Craquete. Pastor também entrou. Manda um abraço pra ele. Valeu, pastorzão. Um abraço. Mandar um abraço pra minha cunhada da França. Ela não tá online, mas da outra vez eu não mandei. Ela ficou muito chateada comigo. Ela tava? Tá vendo? Falou filho? que foi ela que puxou. Ela falou que eu também não pagou mais dela, não puxou falar. Manda um abraço pra Bessa. Vê se eu tava descarregando, descarregou. Aí tem uma galera entrando já. Vamos. Quer falar a pergunta de novo? Galera, estamos de volta. Então eu vou novamente ler a pergunta que foi direcionada ao pastor João. Já ouvi falar sobre livros que foram retirados da Bíblia. Eles existem mesmo? Pastor João. Qual é a pergunta? Quer que eu repita? Quero, por favor. Já ouvi falar sobre livros que foram retirados da Bíblia. Eles existem mesmo? Amém. Então, galera, existe sim. Da nossa, na verdade, né? Retirados. Não foram retirados. Boa, galera. Elas não entraram, na verdade. Por quê? Porque são livros que não foram, que nós entendemos, que não foram inspirados por Deus. Mas são livros históricos, que nós estudamos, inclusive. Eu notei aqui alguns deles: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. Já estudei muito esse livro, já estudei muita coisa para entender algumas lacunas, alguns gaps que tinha na palavra, e aí através da história você consegue contextualizar. Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque. Então é isso, existe, os livros são esses, e é bênção, pode ler, não tem problema nenhum. Não é um livro que vai trazer maldição e que vai ferir a santidade de Deus, não é um livro que vai blasfemar, né, contra o Espírito Santo, né? Se o propósito é adquirir conhecimento, saber de história, fazer algum estudo, não tem problema algum. Ele só não entrou aqui na nossa Bíblia porque nós entendemos que não é um livro inspirado. Toda a Bíblia, os 66 livros aqui, são devidamente inspirados por Deus. Então, se eles estivessem aqui, nós não poderíamos afirmar isso. Nós entendemos, e um grupo de cristãos do século I, né, que fizeram a Septuaginta, que, né, então não foi assim, o cristão, não foi a gente, os evangélicos, porque, desculpa aí, há uma guerra sem necessidade entre católicos e evangélicos justamente por causa disso, né, porque alguns acusam que os evangélicos tiraram os livros da Bíblia, né, são esses chamados livros apócrifos e tudo mais, que foram escritos no período interbíblico, mas, como o senhor falou bem, sem inspiração divina. E não foi a gente que definiu isso, tá? Foi a igreja primitiva. Então, Parece que mais de 3 mil livros apócrifos. Sim, eu só citei os seis foram os que foram, entre aspas, retirados, né? Mas existem mais de 3 mil livros. É isso. Tá respondido para todo Próxima mundo? pergunta. Então, essa aí vai pro Renato. Qual número? Tem. Nossa, calma aí. Fala aí. Pode falar. Calma aí, rapaz. Tem que ver o número que tava aqui. Acho que tá no 14 mesmo. 14? Não tem 14 não, mas fala. A promessa de Abraão. A promessa de Abraão estava primeiro com o pai dele. 4. Era 4? Você botou um na frente só, irmão. Ah, então, Relaxa. pô, diferença de 10, pô. Quase não errei. Ou por um. Tranquilo. Vamos lá. Pô, perdi minha canetinha. Tá aí, cara? Aqui. A promessa. Mas, cara, eu queria saber por quê. E aí eu
Dou glória a Deus, porque quem enviou essa pergunta também enviou um versículo, porque sem um versículo não dá para entender o porquê fez essa pergunta. Você sabe o que ele fez? Né? Obrigado, Milena, porque você enviou um versículo. Cadê aqui? Eu anotei o versículo que você enviou. A pergunta foi feita, a promessa de Deus estava primeiro em Abraão. Por que essa pergunta? E aí ela mandou um versículo dizendo que Gênesis 29, 20. Eu vou lá rapidinho, só para a gente entender com base. Gênesis 9, 20. Não é isso não. Eu anotei errado. Poxa, gente, anotei errado. Viu no WhatsApp, eu te mandei. Perdão, foi Gênesis 11:31. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Então a pergunta foi, por que eles estavam indo para a terra de Canaã? Né? A promessa estava com o pai de Abraão, porque eles estavam indo para a terra de Canaã. Se a pergunta for por causa disso, é simplesmente não. E se for por causa de outro motivo, também é não. A promessa não estava. A promessa não estava sobre. Eu te dou a minha palavra que eu criei uma expectativa que tu fosse falar alguma coisa que tivesse um sim. Mas tu fez tipo Chaves agora. Não. Não, mas se for por aquilo, também é não. Pô, obrigado, irmão. Grazi, vou repetir a pergunta. A promessa de Abraão estava primeiro com o pai dele, e aí o versículo que foi mandado foi porque eles estavam indo para Canaã, né? Canaã já era uma cidade que já existia, foi fundada por um dos filhos de Noé, tá? Foi Cã, Zem, Cã, Jafé. E aí o que aconteceu? Canaã já existia e, por ser uma terra próspera, o pai de Abraão, Terá, estava indo com seus filhos para lá. Simplesmente isso, não tem nenhuma ligação com a promessa. A promessa veio para Abraão e veio em Gênesis 12, versículo 7, diz assim, ó. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Simplesmente isso, né? Por quê? Porque depois da morte de Tera, né, Abraão saiu e foi para a terra de Canaã. E quando ele estava andando por ali, Deus fez essa promessa a ele. E aí, a nível de curiosidade, Tera não servia a Deus, Tera servia a outros deuses. Isso está em Josué 24:2. Afirma que ele estava simplesmente indo para lá, não necessariamente porque Deus mandou ele para lá, porque ele servia outros deuses. Abraão começou a servir ao Rei dos Reis. Beleza? Acho que respondido. Alguém? Show de bola. Isso é melhor. Próximo. Detonou. Agora vamos para o pastor João. Opa. Jesus disse que ainda... Pode fazer? Vai. Jesus disse que ainda aquela geração veria os sinais do fim dos tempos. Isso realmente aconteceu? Vamos lá. Voltei. Primeiro que não me mandaram o versículo onde Jesus disse isso. Eu encontrei um versículo que eu lembrava e vou responder em cima desse versículo. Mas sem olhar para a Bíblia, conhecendo Jesus que eu sirvo, se ele disse, com certeza aconteceu, né? Porque Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse, aconteceu. O texto que eu achei que fala aqui, que ele disse que daquela geração não iria passar, está em Mateus 24:32. Eu estou dizendo aqui que não enviaram, mas pelo menos não chegou até mim o versículo. Só diz que está na Bíblia, né? E aí eu me lembrei desse texto e eu quero acreditar que seja ele. Se não for, Deus tem algo para falar conosco através desse texto. Então vamos lá, Mateus 24:32, não é isso?
Mateus. Travou aqui, meu Deus. Aqui, pastor. Duvido conseguir ler. É. Vai ter que tirar os óculos. Tira o óculos. 24:32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornaram tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, eu não sei como que está aqui na Bíblia do presbítero. Está falando que o sermão continua, é a vinda do Filho do Homem. Na minha tradução estava falando, Jesus dá um alerta, né, para que eles estivessem ligados, para que eles vigiassem. Então, aqui está dizendo que não passaria dessa geração isso aqui, era para ficar atento. Então a gente precisa contextualizar, né? Não tem como eu falar sobre um versículo isolado, porque um texto sem o contexto é pretexto para eu pregar a heresia. Então eu anotei o texto que fala sobre a parábola da figueira. Cadê ele? Mateus 21, 18 e 22. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora, que eu gosto mais dessa tradução aqui. Tô doidão já, meu. Quando acabar esse negócio aí, vai ser ruim tirar o óculos da minha mão, filho. Não estou conseguindo. Vamos lá, Mateus 21, 18 a 22. Tá pago. Tira o óculos. Diz assim, ó. A figueira cedo. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito com a figueira, mas até se este monte dissertes, erguete e precipitar-te ao mar, assim será feito. E tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Então ele está dizendo o seguinte: para que eles estivessem atentos, e aquela geração viveria isso, se eles apenas tivessem fé. Então ele está dizendo que o reino está próximo, o tempo está próximo, a porta está próxima, e ele está dizendo para os discípulos: assim como vocês viram com a figueira, vocês precisam dar frutos, porque eu vou voltar, está próximo. E se vocês crerem, vocês vão fazer não só o que eu fiz com a figueira, mas vocês vão fazer outras obras. E aí ele dá o exemplo do monte, né? E aí, se você olha as escrituras, eles viveram isso ou eles não viveram? Claro que eles viveram. Jesus disse que aquele que crê faria obras iguais ou maiores do que as dele. E nós vemos em Atos dos Apóstolos esses homens vivendo coisas extraordinárias, dando muitos frutos. O propósito era fazer milagre? O propósito era fazer prodígios e maravilhas? Não. O propósito era cumprir uma missão. Qual é a missão? O Diogo falou: fazer discípulos, né? Ensinar aos discípulos aquilo que eles aprenderam com Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discípulos por todas as nações. Então eles fizeram, eles deram frutos. Aquela geração viveu isso. Jesus ainda não voltou para nós, né? Mas eles já cumpriram a missão deles aqui,
e eles viveram exatamente o que Jesus disse que eles viveriam se eles crescem. Então, em relação aos sinais, se aconteceu, sim, se você for ler Apocalipse, que é um livro que aponta para o futuro, você vê que muitas coisas se cumpriram naquela época, muitas coisas estão se cumprindo agora e muitas coisas ainda vão se cumprir. Então, Jesus disse aqui, em verdade vos digo. Mesmo que ele não tenha dito, mesmo que se não tivesse registrado, se Jesus disse, aconteceu. E aí a gente pode, em um outro momento, né, compartilhar alguns versículos de coisas que estavam escritos aqui em Apocalipse, que foi revelado a João, né, em relação aos finais dos dias, o final dos tempos, que se cumpriram lá, aquela geração viu, que está se cumprindo agora, o tempo está próximo, Jesus está voltando. Não espere a segunda chance, vá com ele. O noivo virá buscar você, noiva de Cristo. Amém? Tem mais uma? Acabou? Eu não estava aqui ouvindo. Tem mais uma aqui, mais uma para você e mais uma para Renato. Quem quer ser o próximo? Quem quer ser o primeiro? O pastor quer ser o primeiro. Mas tu tem o dom do adivinhamento, rapaz. Vai lá. Adivinhamentação. Vamos lá então. O que é anticristo? Pai! O que é o anticristo? Quer que eu imite Bíblia? Hã? Quer que eu imite ele? Vamos ver o que a Bíblia diz, né? Nem Cristo não, O que é o anticristo? Abre aí, 1 João, capítulo 2, versículo 22. Outro pode abrir aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4. 2, 22. Tá. 2 Tessalonicenses. Está aí, Tessalonicenses? 2, de 3 a 4. Mateus 24, 24. 1 João 4, 3. 2 João 1, 7. Quem quer começar? Rapaz, Eu já me perdi. segunda Tessalonicense. Então vamos lá. Segunda Tessalonicense. Primeira referência, 1 João 2, 22. Quem achou? Tá aqui, Leandro. Tá comigo. Fala aí, Helena, por favor. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo. Eita! Aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Esse é o inimigo de Cristo. Outra tradução diz: esse é o anticristo. Porque todo aquele que se opõe a Cristo, todo aquele que não reconhece Ele como filho, é antes. Jesus disse: Ele é por nós. Assim, está falando a respeito do reino. Então, Ele não é contra nós. Deixa eles. Ele não era discípulo. Então, aquele que é contra é o anticristo. Nesse texto. No segundo texto aí, de 2 Tessalonicenses, 3, 4. capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de adoração, de modo que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então é alguém que tem um espírito contrário ao espírito de Deus. Alguém que quer fazer tudo que Deus fez. Alguém que vai repetir o sentimento que ele teve lá em cima, quando ainda era um anjo de luz. É alguém que vai querer se sentar e vai se sentar e vai reinar, né? E vai ir contra ao Senhor e será um instrumento de adoração. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais de prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha aí. Então vão vir falsos profetas, vão vir anticristo, no plural. Então é aquele que se opõe a Jesus. Está dizendo que eles vão enganar, se possível, os eleitos. Se possível, os escolhidos. Mas não é possível se você tiver alicerçado na palavra. Não é possível ser enganado se você tiver relacionamento, que é o chamado relacionamento com o Pai. Foi dito aqui pelo Leandro, reverendo Leandro Brasil.
você tem comunhão, se você entende o seu chamado, e o seu chamado é estar a palavra de Deus está em vós. Esse é o segredo. E ele está dizendo que vão fazer milagres e maravilhas e vão enganar. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 22. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E muitos, não poucos, dirão: mas em seu nome não profetizei? Em seu nome não curei? Em seu nome não expulsei demônios? Sim, e Jesus vai dizer o quê? A parte de mim, pois eu não vos conheço. Falsos profetas. Se profetizar, se o profeta de Deus fala em nome de Deus, o falso profeta fala em nome de qual espírito? O espírito do anticristo. O espírito contrário ao espírito de Deus. Então, fique tranquilo, você não será enganado, porque a palavra de Deus está em vós. O outro texto, quem é o anticristo? 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Viu? Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Por quê? Porque a derrota dele está porque o pecado entrou por um homem, carne, Adão. Tinha que sair por um outro homem encarnado, Jesus, o segundo Adão. Então, quando ele confessa que Jesus, o Filho de Deus, encarnou, o Verbo se fez carne, ele está assinando a sua sentença. Então, ele não assume isso, porque ele é mentiroso, porque é um espírito contrário. Então, se ele não confessa, ele é um espírito contrário, ele é o anticristo. 2 João 1,7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. De novo, né? Heresia, né? Pregar algo que contrário ao que a Bíblia diz. É forte. E a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A promessa do que o profeta messiânico deixou registrado é que o filho nasceu, né? O menino nasceu, o filho se vos deu. Qual seria o nome dele? Né? Maravilhoso, Pai da eternidade, conselheiro. Ele diz que ele é o Emanuel, Deus conosco. Então, o anticristo, ele vai dizer mentira. Ele não vai assumir que Jesus é o Rei da Glória, que Jesus é o Príncipe da Paz, que Jesus encarnou, que Jesus é o Verbo que encarnou. Então, esse é o anticristo. Então, respondendo a sua pergunta, somente com textos bíblicos, não com as minhas palavras, agora eu quero ler junto com você um texto que, para mim, valida todos os outros, mas para mim é o mais importante, porque mais do que você saber quem é o anticristo, você tem que saber que Jesus é mais poderoso do que ele. Você precisa, na verdade, querer conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. Não tem nenhum problema em você querer saber quem é o anticristo, onde é o inferno. Como eu disse, não existe pergunta irrelevante, pergunta boba. Todas as perguntas são dignas de ser respondidas. Mas o que eu quero te incentivar nessa noite é: conheça Jesus. O seu chamado é ter relacionamento com Ele. Nós estamos brincando aqui porque tem muitas perguntas que não tem uma resposta correta, né? Ou tem várias respostas corretas. E a gente está dizendo aqui, quando tem uma pergunta muito complexa, eu estou respondendo para ele. Deuteronômio 29, que diz o quê? Que as coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para o homem. Clame ao Senhor e Ele vai te revelar coisas ocultas que não sabes. Mas clame aquilo que é relevante. Queira saber quem é Jesus, o que Ele pode fazer por você, o que Ele fez, e desfrute disso. Então aqui, ó, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 e 10.
Diz o que a respeito do anticristo? Está aí, Renato? Olhando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 a 10. Ele está primeiro dando primeiro ou segundo? Segundo, 2. 8 a 10. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca Eita! e destruirá pela gloriosa manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para com os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Olha aí. Então, voltando aqui para a gente fechar com chave de ouro. Lembra do que eu falei a respeito da salvação? Aqueles que rejeitaram o amor de Deus. Aqueles que rejeitaram o amor de Deus serão enganados. Aqueles que rejeitaram o amor de Deus vão seguir o anticristo. Aqueles que rejeitaram o amor de Deus vão dar crédito à pregação errônea, uma pregação mentirosa. Vão seguir sinais e prodígios que não vêm do Espírito de Deus, e sim do Espírito do anticristo, o Espírito do nosso adversário. O que você precisa saber de todo esse contexto, tudo que foi lido aqui, que Jesus vai vir em glória, e com um sopro nos seus lábios, ele vai aniquilar esse ser tão poderoso que vai estar dominando o mundo. Jesus é infinitamente mais poderoso do que eu e você possa imaginar. O anticristo virá, o anticristo terá poder, fará milagres, fará prodígios, vai fazer coisas falsas, imitando o Espírito de Deus, porém, vai chegar alguém que é a verdade, e apenas com um sopro, ele vai exterminar o anticristo. Amém? É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Duvido. Acho que pode encerrar aí. Joguei a toalha. Não. Tem mais uma aqui para fechar, parceirão. E aí, Renato? Por que Deus não perdoou o diabo? Então, né? Todo mundo ouviu essa pergunta, né, gente? Para depois não vir falar de novo que não entendeu. Deuteronômio 29. Poxa, eles lá, na dúvida. Então, Pô, né? cara, cai naquela do. Posso ajudar? Pode? Cai naquela lá do que o Leandro respondeu sobre pecado que não tem perdão, cara. Sim. Ele atentou contra Deus, ele quis tomar a posição de Deus, cara. Não chegou a ser uma blasfêmia. Mas praticamente, né, mano? Ele já se achou maior que ele. Então, vamos lá. Quem foi o diabo? O diabo, a gente tem que ver Ezequiel 28, a partir do 11, conta a história, né, comparativa aí do rei Tiro, sei lá, falando sobre... mas depois do versículo 11 fala exatamente alguma coisa sobrenatural, então é sobrenatural. Então, apesar da comparação ser com o rei Tiro, estava se referindo, isso é uma coisa que não foi inventada pelo Renato, vários estudiosos há muito tempo já direcionam essa passagem falando de Satanás. Isaías 14:13 também fala alguma coisa, e assim, não é uma coisa para a gente discutir, né? Não é como é que fala? Não é um debate, não é uma coisa para a gente debater, mas depois, se você quiser, nos procura, né? E a gente vai parar e sentar e conversar sobre isso. Cara, o Lúcifer, ele tinha livre-arbítrio, como os anjos, como a gente tem também, né? E isso a gente pode discutir depois, não é uma questão de debate aqui, a gente não vai debater, não vou criar polêmica. Mas ele quis ser maior do que Deus, ele era obstinado, orgulhoso, invejoso, e ele foi tirado do céu por conta disso, né? E terça parte dos anjos com ele também, né? Se essa terça parte não sei, podia ser que ele tinha uma posição da hierarquia, né? Ele tinha uma posição de comandante, vamos dizer assim lá, e possivelmente esses anjos que estavam sob o poder dele, anjos que também decidiram segui-lo, enfim, né? Então ele tinha
a possibilidade de não querer ser maior do que Deus, mas ele quis colocar, isso está em Isaías, ele quis se colocar acima do trono de Deus, cara. Isso Deus não aceitou, e por isso ele foi retirado do céu, foi precipitado. E eu até brinquei com o Léo aqui, travou? Não. Eu até brinquei com o Léo aqui que quem ia responder essa pergunta era o Diogo, então por favor, vire pro Diogo, porque você, Diogo, não, calma, antes de você se desesperar, você falou comigo uma coisa muito interessante da questão do corpo, né? Ele fez tudo isso, mas ele estava o quê? Como você falou comigo? Ele pecou num corpo glorificado. Simples. Isso foi o grande problema. Pois é, e aí, Close me. o que acontece? Ele pecou no corpo glorificado, tinha o poder de não escolher não pecar, né? E aí você pode até perguntar, então no céu a gente vai ter o livre-arbítrio? Quem me garante então que eu não vou escolher o pecar? Quem me garante então? Aí eu te pergunto, né? Vou fazer uma analogia aqui. Fazer uma analogia que, a grosso modo, provavelmente você já viu essa analogia em algum lugar, né? Quem me garante que eu não vou pecar se eu ainda terei o livre-arbítrio lá no céu? Imagina um morador de rua, tá? Miserável, não tem o que comer todos os dias. Imagina o cara que não tem como tomar banho, completamente sujo, ele vai fuçar o lixo e acha um bilhete de loteria premiado. E aí ele vai, recebe o dinheiro, muda completamente sua vida. Seja franco, né? Eu dei um exemplo chulo, mas seja franco. Você acha que ele já tem, já que ele já viveu a miséria, já sabe o que é passar fome, já sabe que não é poder tomar banho, já sabe que é passar necessidade. Você acha que ele, depois de ter o luxo, a melhor casa, poder tomar banho sempre quando ele quer, piscina, carros, dinheiro, sem passar mais necessidade nenhuma, será que ele vai escolher voltar para a miséria, podendo ficar onde ele está? E aí a pergunta vai para nós. Você que vive hoje aqui, você vai estar no céu, no corpo glorificado, vivendo a glória do Senhor, né? Sem pecado, sem as dores, e a Bíblia afirma isso em Apocalipse 21, 27. Sem o pecado, sem a possibilidade de ficar triste, com a glória do Senhor, você vai escolher voltar para a miséria? Fica essa pergunta e a resposta. Acho que não tem nem como pensar em pecar no céu, né, cara? Acho que pra gente já... Você vai ter o livre-arbítrio, mas não vai ter... o livre-arbítrio. Não tem porquê, cara. Você com Cristo, que é o prêmio daquilo que você quis a vida inteira. Você vai estar lá com Ele, você vai pensar em pecar, igual a gente hoje está na igreja. Quem dentro da igreja consegue pensar em alguma coisa pecaminosa? Eu acho que não dá, porque o ambiente aqui é propício e favorável para as coisas santas, para as coisas de Deus. É igual no céu. E a Grazi falou aqui, aí só o comentário dela foi assim, não houve arrependimento? Não, cara, dele não houve arrependimento, né? E mesmo se houver agora, não vai adiantar, porque ele teve a oportunidade de escolher, assim como você e eu temos a oportunidade de escolher as bênçãos do Senhor todos os dias. E muitas vezes nós não escolhemos, acabamos por escolher coisas que vão nos distanciar da glória de Deus, mas o Senhor Jesus veio em carne, mesmo que veio em carne, sofreu, padeceu, Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e Ele nos comprou com preço de sangue. Então nós podemos hoje escolhê-lo, cara, entendeu? Hoje nós podemos escolhê-lo, né? E escolher significa mudar a nossa mente. Metanoia significa arrependimento. Não há uma mudança de mente sem arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Então, precisa ter a salvação, precisa ter o arrependimento. E para isso nós precisamos escolher. Como o pastor falou, né? Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, e ele ainda dá o bizu pra gente. Escolhe a bênção. É isso. Foi bom, né? Isso foi muito bom. Até para isso ele é trouxa. Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente aqui querendo falar e a gente pensou. Então, galera, vamos tirar um período de adoração agora. Você na sua casa aí, apesar da distância física que a gente está agora, né? Mas eu tenho certeza que a gente agora pode ficar bem próximo, nos conectando ao nosso Pai através da adoração.
uma música que está sendo transformada em louvor e adoração. Então adore a seu Pai, adore a Ele pelo que Ele é, por quem Ele é, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Como foi falado aqui nessa noite, Ele não depende da nossa adoração, nós dependemos de adorá-lo, mas Ele fica muito feliz, cara, fica muito feliz quando a nossa adoração sobe até Ele, quando a nossa adoração sincera chega até Ele. Então tudo isso que foi falado nessa noite aqui com a galera, não vem ficar na tua, sei lá, não vem ficar na tua mente simplesmente com palavras, ou você nem salva essa parada, mas reflita sobre isso, leve até o seu líder, leve até uma pessoa que você é bem próximo. A gente aprendeu essa semana na lição da célula que nós devemos compartilhar com amigos, mas aquele amigo que você confia, não vai compartilhar para qualquer um, mas converse com ele, um amigo que tem o mesmo pensamento que você, de ser cristão, adora a Deus, conversa com ele sobre isso tudo, troca uma ideia, tire suas dúvidas, fale com o seu líder, cara. Não guarde isso tudo aqui que foi falado hoje, as 7 chaves numa gaveta. Exercite essa parada. Que essa galera tá aqui hoje não na intenção de aparecer numa rede social. Eu acho que não é a vontade de ninguém aqui hoje. A vontade dessa galera não é de ficar famoso, mas é de compartilhar o conhecimento que já tem, o tempo de caminhada que já tem, para compartilhar contigo, cara. Para você poder tirar suas dúvidas, para você poder ficar mais forte, para você poder ministrar na vida de outras pessoas. Porque nós aprendemos que nós vamos fazer discípulos melhores que a gente. Então, cara, essa é a sua oportunidade de aprender e compartilhar com o outro tudo aquilo que você aprendeu. Porque do que adianta o conhecimento se você não compartilha? Então, compartilha essa ideia com a galera. E, cara, crie relacionamento com Deus. Que quando você criar um relacionamento com Deus, vai ser tudo respondido. Até do Deuteronômio. Verdade. Adore Ele. Somos todos reunidos aqui, então vem, Espírito vem. Estamos todos reunidos aqui, estamos todos reunidos aqui, então vem, Espírito vem, vem.
glória, Senhor Deus, esteja sobre a vida do Léo e da Fernanda, à frente do Connect. Todas as pessoas, Senhor Deus, que estão envolvidas de alguma forma no Connect, que possamos, ó Pai, entender, Pai amado, a necessidade de cumprir a Tua vontade, de cumprir o chamado que o Senhor nos fez, de ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Pai amado, que possamos, ó Pai, como foi falado hoje, sair das quatro paredes, sair, Senhor Deus, do ambiente, Senhor Deus, em que nós estamos presos, e ir, Senhor Deus, cumprir a Tua vontade, levar, Senhor Deus, Tua palavra nos quatro cantos dessa terra, Deus. Não importa a estratégia, se vai ser numa live, não importa a estratégia, Senhor Deus, se vai ser pessoalmente, o que importa é que a Tua palavra, Senhor Deus, seja pregada, que o Teu Evangelho seja anunciado, que as Boas Novas sejam anunciadas, ó Pai, em nome de Jesus. Para isso, Senhor Deus, capacita o Teu povo, para isso, Senhor Deus, para que nós não venhamos falar heresias, falar coisas contra o Espírito Santo e assim ser participante do Espírito do Anticristo, Senhor. É necessário o conhecimento da Tua palavra. Pai amado, em nome de Jesus, que haja uma mudança de mente, que haja arrependimento e que haja, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, como base, como firmeza, Senhor Deus, em nome de Jesus. E se o Senhor quiser, o Senhor pode nos usar cada um de nós aqui, Senhor Deus, e outros, em vários lugares do mundo, Senhor, para afirmar, para dar conhecimento ao Teu povo, Senhor. Não que nós saibamos de tudo, mas o que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a nossa obrigação é repassar, assim como Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, Senhor, que nós possamos receber de Ti e anunciar a Tua verdade, anunciar a Tua palavra, para que nós não sejamos enganados, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nos despede agora, Senhor Deus, em segurança para as nossas casas, que o Senhor possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, entrar em cada casa, Senhor Deus, que essa live chegou, Senhor, e que a Tua glória, Senhor Deus, resplandeça de uma forma sobrenatural, aquilo, Senhor Deus, que nós não conseguimos responder ou talvez não entender, como diz Deuteronômio 29, Senhor, que algumas coisas são reveladas e outras não, que o Senhor possa se revelar para nós, que o Senhor possa revelar a Tua vontade todos os dias, e que nós, Senhor Deus, não nos acovardemos, ó Pai, e que possamos cumprir aquilo que o Senhor propôs para nós. Seja feita a Sua vontade, vem com graça, com misericórdia, Senhor Deus, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Galera, nada melhor para fazer agora do que agradecer a vocês que mandaram as perguntas. Muito obrigado, porque através dessas perguntas eu tenho certeza que muitas pessoas também puderam sanar suas dúvidas. Foi bom para a gente, que teve que estudar algumas coisas que já vimos há muito tempo, e é sempre bom, né? E
agradecer quem ficou até o final, quem teve que sair também, muito obrigado. E compartilhe o vídeo aí, vai ficar no IGTV, tá? Assistam, enviem. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amo vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Dá tempo. É hora de dar tchau.